Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição Marcos Fecchio. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Bem-vindos e bem-vindas a Papo de Música, o podcast mais itinerante da blogosfera internacional. Hoje em versão rural, hoje em versão cocoricó, hoje no estúdio C das organizações Concerto, no nababesco latifúndio da família Martinelli, em Boituva, contemplando ao longe a Salzburgo brasileira com as luzes de Tatuí ao fundo. Isto é Boituva. Vamos lá. A biblioteca com acervo invejável está localizada na Praça da Sabesp, uma praça cheia de locais fotogênicos inigualáveis, e juntamente a biblioteca está junta de alistamento militar, sempre com suas ruas asfaltadas e seus locais sempre verdes, alegres e sempre festivos, porque Boituva é uma cidade sempre festiva e de um povo muito alegre. E a polícia rodoviária pegou 90 quilos de maconha em Boituva. E já que estamos na itinerância, sol e mar. João Luiz Sampaio e Nelson Rubens Kunze tiraram as suas bermudas do armário e foram ao Rio de Janeiro para ver a ida. Leonardo Martinelli e eu não fomos porque nós não fomos convidados, nós não somos bem-vindos no Municipal do Rio de Janeiro. Meninos, foi uma ida sem a ida? Como é que foi? Foi a ida e como é que foi a volta? Primeiro que o Teatro Municipal justificou que não iria convidar os quatro, porque pretende fazer Billy Budd no segundo semestre, e diz que aí vai convidar o Papo de Música Integral lá para acompanhar a produção e a gente fazer um Papo de Música. Enquanto fazer a logística do equipamento. É claro. Enquanto não rola Billy Budd, eles fazem bullying comigo e com o Irineu, é isso? É, mais ou menos isso. Billy Bullying. Então fomos só lá, o João e eu, para presenciar lá a primeira produção do Isaac Karabichevski como diretor artístico do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Bom, acho que todo mundo que ouve o podcast sabe que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro atravessou fases complicadas e que agora contratou o Isaac como diretor artístico e tem uma certa expectativa em relação a isso. Eu acho que é uma expectativa assim, de que tomara que finalmente resolvam colocar o Teatro Municipal dentro de uma prioridade de política pública no Estado. O Teatro Municipal é patrocinado pelo governo do Rio de Janeiro e que isso significa, então, também você ter não só um diretor artístico da estatura do Isaac Karabichevski, mas também verbas, que sempre é um problema crônico lá, e também tudo o que uma produção lírica necessita, né? Eu acredito no bem e no mal, eu acredito no imposto predial, eu acredito. A gente viu essa ida, que foi uma produção legal, acho que funcionou. A direção cênica foi do Jaco Filho, cenários do Hélio Eichbauer, uma produção que eu achei simples, mas eu achei que funcionou legal e foi bonita também. Eu acho que teve um certo... foi bonita, eu gostei. E o desempenho geral eu acho que também foi legal. Acho que foi uma produção, eu diria que foi uma produção bem honesta, assim, dentro do que eles podem fazer. E teve um elenco internacional
participando. Eu acho que aí, em relação às vozes, vou deixar o João Luiz. Pois é, João, desenvolver pelas isso mensagens aí. que você me mandou, era uma mensagem que era uma montagem que era viúva, porém honesta. Era uma montagem viúva de protagonista, é isso mesmo? Só falar rapidinho da montagem também. Eu acho que é uma montagem simples, de acordo com a possibilidade do teatro nesse momento, enfim. Agora, eu acho que em alguns momentos ela peca demais por uma simplicidade. O problema não é a simplicidade, o problema é o uso que se faz dos recursos que você tem. Porque os cenários e as projeções pensados pelo Eliot Bauer, que assina a cenografia, são interessantes, criam ambientes visuais interessantes, mas a iluminação e a direção cênica do Jakob Hillel eu acho muito pobres, as duas. A iluminação principalmente porque você tem basicamente a mesma luz do espetáculo inteiro, né? E você deixa de criar contrastes que com a luz você poderia, mesmo que você não tenha um grande cenário, você com a luz poderia ser um pouco mais inventivo. Então, não havia contraste entre as grandes cenas corais e as cenas mais intimistas, por exemplo. E a direção cênica também atrapalhou, porque é uma direção cênica muito tradicional, mas no péssimo sentido. É aqueles clichês da direção de ópera. Então, é aquela coisa que você vê o dueto de amor, cada cantor cantando num lado do palco. Nas cenas corais, todos os cantores juntos, quer dizer, você não tem a maneira como você posiciona os cantores também muito, muito batida. O coro, em alguns momentos, também percebia-se que era um problema no palco, a localização do coro. Então, eu acho que poderia ter um pouquinho mais de atenção a isso. Talvez, de novo, a questão não são os recursos simples, mas o uso que se faz deles. Então, eu acho que isso, provavelmente, à medida que a obra vai se desenrolando, aquela mesma luz, aquele mesmo cenário, chega uma hora que aquilo começa a cansar. Dia a monotonia tomou conta de mim. É o tédio cortando os meus programas, esperando o meu fim. Do ponto de vista das vozes, eu não gostei tanto assim da ida da Fiorenza Sedolins. Essa é o maior elogio que você faz pra ela? Hã? O maior elogio que você não gostou tanto? Não, mas é que eu acho que é porque teve uma crítica grande tinha uma expectativa muito grande em relação a ela e depois uma certa frustração. Uma frustração. Eu mesmo compartilhei disso. Pois acho, né? Acho que eu também acho que esperava um pouco mais, mas não é uma ida. É uma ida de detalhes, de sutilezas, assim. Então, nesse sentido, é muito diferente da ida do que a gente às vezes espera ou está acostumado. Então, ela é muito musical, cria a frase de uma maneira muito bonita, enfim. Mas, em alguns momentos, parece que falta volume, falta voz, enfim. E teve aquele pequeno incidente na estreia em que a voz sumiu. Numa das áreas dela, a voz simplesmente não saiu. Né? O que a gente entende, não sei o quê, mas é claro que quando você está ali, né, enfim, é difícil perdoar isso. Agora, o mais problemático para mim não foi nem ela, foi o tenor, o italiano Rubens Pellizzari, que esse eu achei realmente de um mau gosto, do início ao fim, muito canastrão em cena. E vocalmente, enfim, é uma colagem de coisas que outros cantores já fizeram, né, de gravação, você pega, só que, enfim, fica uma coisa totalmente desconjuntada e em momento algum ele te convence, porque canta tudo igual também, a composição cênica dele também é muito fraca, né, então ele eu acho que por conta disso me desagrada mais, até tem a voz para o papel talvez mais adequada do que ela para a ida, mas no conjunto eu acho que ela sai melhor. Mas para mim vocalmente o grande destaque foi a mestra Anna Smirnova como a Minérios, que aí sim, eu acho que roubou a cena. Tudo bem que eu acho que ela foi se poupando ao longo da ópera e se não fosse aquele quarto ato, se a ópera acabasse antes daquele quarto ato, eu diria que ninguém se sobressaiu, mas aí chega o quarto ato e ela realmente rouba a cena e você sai do teatro com ela na cabeça. Se ela rouba a cena, e o Amonasmo foi roubado, foi roubada? O Amonasmo eu acho que na primeira intervenção dele funcionou, era o Lício Bruno, mas no dueto eu acho que não dá conta, né? Chega na metade do dueto, o papel do Amonasmo é muito difícil, porque ele é um papel pequeno, mas de uma dificuldade enorme, né? E eu acho que o Lício não é a voz ideal para o papel, e eu acho que se cansou muito rápido e ao longo do dueto foi perdendo força, foi perdendo energia, e aí o dueto acabou ficando uma coisa meio apática, né? E aquele dueto é teatro puro, né? Uma das cenas principais da ópera.
Agora eu gostei dos baixos, tanto o Carlos Eduardo Marcos como o Rei e o Sábio Esperandio como o Sacerdote, eu gostei, foram bons desempenhos e coloridos legais, enfim, interpretando, a presença dos dois também eu achei bem legal. Eu acho que, para mim, a orquestra um pouco... até comentei com o João no intervalo, acho que falta um pouco de virtuosismo, sabe? Mas, assim, virtuosismo no sentido de... A orquestra tocou as coisas, mas, assim, a gente, de vez em quando tem um naipe de cordas fazendo uma passagem bacana, falta um som de cordas bonito, sabe? Ou quando tem uma intervenção de um instrumento solista, uma madeira, um metal, falta, sabe, um certo tutano ali. Então é isso que eu achei que faltou um pouco. Mas isso é um trabalho, eu acho que a longo prazo. Eu acho que eu nem lembro quando que eu ouvi essa orquestra pela última vez. Para mim ficou um pouco assim, olha, não atrapalhou, mas eu acho que tem também muito trabalho para ser feito para isso ser uma orquestra, de fato, de um grande teatro de ópera, como a gente quer que o Rio de Janeiro seja. Acho que é claramente uma orquestra sucateada, uma orquestra que tem, obviamente, talentos, é uma orquestra que tem um potencial gigantesco, mas que ficou... acho que a todo instante você ficava com medo do que a orquestra ia fazer, enfim, acho que tinha e ela foi muito exigida porque a regência do Karabichevsky é uma regência muito teatral, mas que muito atenta a alguns detalhes e algumas coisas de dinâmica, enfim, então a orquestra não pode tocar no automático. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Uma voz que não se poupou, uma voz que não escondeu o jogo, é aquela que mora no coração dos quatro do Papo de Música. Uma raríssima contralto natural, Nathalie Stutzmann. Foi um privilégio para São Paulo poder ter cá entre nós, fazendo concertos com o Zesp e depois um recital acompanhado por piano. Leonardo Martinelli, você que ainda não abriu a boca, você que é o aniversariante do dia, Chu, você que está com cinturinha de Ana Botafogo, você que já perdeu 24 quilos, você que está um pedaço de mau caminho. O que você achou da Stutzmann? Era contralto? Eu achei que era um barítono. Né? O jovem barítono. Eu só fui ver o concerto dela com o Zesp, né, na estreia, na quinta-feira, na sexta-feira. Inclusive, encontrei um amigo meu lá, de companhia, inclusive nova. E sabe quem é, João? Não, depois a gente fala. Sim! Claro. Eu entendi o Irineu! Pode ser ver. Eu também não sei quem é. O Irineu, daqui a pouco a gente dá a ficha todinha. Preparem-se. Mas, enfim. Não saiam daí. Não saiam daí. Não troca de canal. Как боюсь я знать увидел вас, я бы не добрый час. Enfim, enquanto eu tentava me concentrar, né, porque tinha um jovem casal apaixonado atrás de mim me desconcentrando, gostei bastante. Enfim, foi um programa que ela fez às vezes em Doclida, uma performance dela que, enfim, não tem muito o que falar, justamente por isso que você colocou, Irineu, né, que é uma contralto de verdade, né? Então não é aquela contralto que vai para os graves e fica entubado. Pelo contrário. Né? Pelo contrário, é né? Dela, né? É interessante, né? Porque você justamente tem aquelas contraltos que é bom vir no agudo, né? Não, ali ela funciona ali. E aliando a isto uma orquestração, né? Vale a pena lembrar que às vezes em Doclida o Wagner só fez a versão para piano e voz, né? Como num lead tradicional.
E é uma peça que passou por algumas orquestrações por aí, e tem alguma que é mais famosa ali em específico, mas a OSESP programou a orquestração do compositor Hans Werner Henze. Então, fale desse seu colega. Quem dera ser o colega no nível desse daí. Foi uma orquestração muito bacana, onde ele investiu numa sonoridade interessante, né, camerística, mas eu não sei se eu vou ajudar a dimensionar o que foi essa transcrição, mas que me lembrou muito as transcrições do Schoenberg dos Lieder do Mahler. Né? Então é uma música de câmara diferente, onde ele abre, né, divises de violoncelo a 6, né, uma sonoridade muito bonita, muito bacana, né, que para mim particularmente eu achei muito legal. Então essa união dos dois, e foi o melhor concerto, foi a melhor coisa da noite. Um concerto que teve um Mozart esquecível e lamentável, né, que é curioso, né, que no Wagner do Henze tinha menos contrabaixo do que na Sinfonia Júpiter, né? Que para variar os ESP, vamos botar 7 contrabaixos, 6 contrabaixos para fazer Mozart, né? Os caras são literais com Júpiter, né? Putz grila, né? Aquela coisa, né? Não tinha 6 contrabaixistas em toda a Áustria do século XVIII, né? Então eles falaram, então agora que tem, vamos botar todos no palco da Sala São Paulo. E até porque não acho que seja um diferencial do Armstrong fazer o Mozart. Realmente, aquela coisa assim. Diferencial, né, ele não mostrou. Né? Ou sei lá que conotação a palavra diferencial vai ter aí. E mesmo os Wagner depois, não foi uma coisa que não me convenceram, e não é um problema da partitura mesmo. Ok, rolou, saiu direitinho, mas, enfim, né, uma orquestra que a gente bota uma exigência alta aí, de sair direitinho não pode, né, tem que sair uma coisa, né, mais com aquelas partituras. Mas voltando aqui principalmente ao Volker da Stutzmann, um baita concerto, uma baita interpretação. Agora, não estava no recital, então, não sei se... Sobre o concerto, eu posso só fazer... Eu também não vi o recital, só para encerrar a parte do concerto, eu vi na quinta-feira. E eu concordo com o show, acho o arranjo do Henze é muito bom, faz muito mais jus à música do Wagner, a escrita do Wagner, do que o arranjo do Felix Motta, com certeza. Agora, na quinta-feira, justamente esse aspecto camerístico, né, do arranjo, a OSESP ignorou solenemente. Cada um estava tocando o seu instrumento, um não ouvia o outro, e em alguns momentos tocando alto demais, e eu fiquei numa situação muito, muito ruim. Aliás, vamos abrir os conteúdos dos nossos SMS, né? A gente tinha comentado, inclusive, né, dessa coisa de uma orquestra desatenta, coisa que, de repente, putz, é mesmo, né? Vamos tocar mais piano, né? Então, e, inclusive, na saída da sala, eu conversando com uma musicista, e ela comentando essa impressão, e foi a impressão dela também, ela disse: mas não tem jeito, a orquestra não tem tempo de ensaiar. Esses programas são muito longos e não dá tempo de você ensaiar e poder fazer a música de câmara como deveria ter sido feito. Então talvez na sexta e no sábado isso tenha melhorado, porque já está tocando, mas na quinta-feira foi, de um lado você tinha Stutzmann, né, e do outro lado você tinha a OSESP puxando ela para trás, né, segurando ela, puxando o freio de mão. Então foi uma situação meio mista assim, na quinta-feira. Você viu alguma das apresentações? Eu vi as duas. Bom, eu acho, eu também concordo com isso que o Chu disse em relação ao Mozart. Eu acho que o ponto alto foi de longe os Wesendonck-Lieder, e eu acho que a orquestra, eu vi a orquestra atenta, mas também acho que pode ser melhor. Mas é uma orquestração bem difícil aquela que o Henze fez, né? Mas é linda, né? A quarta canção, eu acho que tem aquele tema do Tristão. Ele distribuiu aquilo. Ele distribuiu aquilo. Toca um trechinho do Tribe House pra nós. Nicht
distribuiu aquilo nas madeiras, mas era uma coisa de arrepiar de lindo, muito, muito bonito. E funcionou no dia que eu ouvi, acho que eu ouvi na sexta, se não me engano. Na sexta a gente se encontrou. Mas o Irineu acho que ia falar ainda dos Lida, No recital das Stutzman. Ah, bom, eu ouvi ela desgale, né? De canto de boca, mas consegui gostar assim mesmo, né? Como é que foi isso? Ela estava cantando pro coro, é isso? Não, é Então, legal só porque contextualizando, teve o concerto... Teve um concerto de quinta a sábado, houve um concerto. Aí, na semana seguinte, na terça-feira, ela voltou para fazer um recital de canto e piano, com um programa muito bem pensado, muito bem executado, um programa que foi de Schubert a Debussy, e fez essa transição no meio com Wagner cantado em francês. Aliás, eu vi o Zwei Grenadiere, que existe um vídeo do Schumann, só que não era na versão do Heine, era na tradução em francês, com a versão do Wagner, líder do Gounod, e fechando com o Debussy, que aí eu derreti. Eu estou aqui uma outra versão, porque eu derreti lá na Sala São Paulo com o Debussy. Ela me derreteu mesmo cantando de cana de boca, assim. Foi um negócio impressionante. Eu acho que a direção do Exército está indo muito no Sesc Pompeia, que a plateia é dividida, né? Tem duas plateias, né? Aquela plateia que é boa para jogo de vôlei e tal, jogo de tênis, que cada um do lado, você lembra? E aí foi um experimento de vanguarda. Uma pessoa que trabalha na Sala São Paulo, que eu não posso entregar, me disse, puxa, eu acho que a genialidade aqui está tão longe que a gente não alcança a ideia das pessoas. A Stutzman cantava virada para o coro e de costas para a plateia. Aí, para compensar, entre muitas aspas, havia duas telas de plasma, que eles devem ter comprado para ver a Copa, viradas para nós da plateia, você podia olhar para ela pelo plasma. Mas aí você ouvia a emissão do cano de boca, assim, que é uma coisa interessante. A voz ia pro fundo. A voz, claro, né? Assim, é um fenômeno acústico, é bacana, porque eles encolhem muito a São Paulo para ficar intimista, o que é legal, aí dá um jeito de matar o intimismo, que também é bacana, uma nova democratização da forma de arte. A arte da Stutzman passou por cima disso, aí teve um bis que ela virou para nós. Eu fiquei tão feliz assim, porque aí veio a voz toda projetada e tal. Eu soube que ela mesma, me disseram que ela mesma não ficou muito satisfeita com essa disposição aí, mas forças terríveis levantam-se contra ela e obrigam a fazer esse tipo de coisa. Então, mas enfim, mas apesar então dessa várzea, que eu não vejo desde o jogo do Juventus na Rua Javari, o recital teve uma musicalidade muito alta. Aí a gente pôde finalmente ver Stutzman fazendo música de câmara. Realmente, ela não é um vocione verdiano enorme que vai encher a sala. As qualidades dela vêm justamente pela qualidade muito rara do timbre e pelo tipo de musicalidade, né, o tipo de música que ela faz. Aqui a gente já antecipou um pouco de um concerto que até agora é o grande candidato a ganhar os Concerto Awards. O concerto da melhor orquestra da América Latina, Orquestra Sinfônica Simón Bolívar da Venezuela, regida por ele, o verdadeiro fenômeno, o cara que pedala, o Gustavo Dudamel. Dudamel fez a Quinta Sinfonia de Beethoven de cor, que talvez para vocês não seja um grande feito. Ele fez a Sagração da Primavera de cor. Amigos dizem que exatamente... José Sampaio, você que estava no ensaio, ele ensaia tudo de cor e solfeja as partes, não é isso? Ele ensaiou de cor de manhã, no sábado de manhã, a Sagração. Solfeja as partes e indicando o número de compasso. Falando, gente, compasso 73. Fagote mais baixo. Inclusive, no bis teve um Wagner da Moda Isoda, que aí eu não quis massacrar ninguém, eu não fiquei pra ouvir o Dosés, porque ia ser, achei que ia ser meio sacanagem, meio pênalti sem goleiro. Mas qual foi... eu saí retardado do concerto. Eu não sabia o caminho de casa. Quero saber da impressão de vocês. A gente que te deixou, né? Inclusive você me deu carona. Não, a impressão foi a mesma. Eu acho que foi um concerto absolutamente arrebatador, né? O Beethoven que começou foi a quinta, né? Uhum. Que a gente até primeiro conversamos, falamos, putz, com uma orquestra grande assim, para quê e tal, mas foi espetacular mesmo, e não só a realização instrumental, assim, justamente com todo aquele virtuosismo,
mas também com muito apuro estilístico e apuro de fraseado e apuro, quer dizer, uma super interpretação, quer dizer, eu que na verdade sempre tenho uma certa tendência a achar que essas interpretações são muito romantizadas e tal, eu tive que rever os meus princípios, porque aquilo foi tanta música e de uma maneira tão arrebatadora que convence qualquer um, né? Muito, muito legal. E o Stravinsky nem se fala. Acho que é a versão definitiva ao vivo que eu assisti, mas tranquilamente, né? E alguém falava depois do concerto, na saída, bom, eles fizeram, agora todo mundo vai fazer depois, vai ter que vai ser comparado com esse padrão que eles deixaram. Eu não sei se eu vou voltar para ouvir alguma sagração esse ano, estou confessando. Tá, depois desse concerto ainda tivemos uma outra grande orquestra internacional em São Paulo, a Orquestra Sinfônica de Montreal, regida por Kent Nagano. Né, foi um concerto de altos e baixos, né? Então, Sinfônica de Montreal com a Kent Nagano. Num programa aí, né, pelo menos que a gente foi ver, né, o segundo concerto, né, com foi repertório francês e russo, né, Hector Berlioz, o Corsário, Tzigane de Ravel, depois Sentido Pássaro de Fogo de Stravinsky. Isso tudo na primeira parte, e na segunda parte o Sherazade do Korsakov. E a melhor coisa no bis, o Guilherme Tell do Rossini, que eles tocaram muito bem. Então, eu achei gozado, né? Porque o pessoal que tinha ido no concerto da noite anterior, né? Que teve o Liszt. A noite anterior foi o horário eleitoral embaixo dos românticos, a primeira quarta parte. de Brahms. A quarta de primeira Brahms. parte, Wagner e Liszt, segunda parte, a quarta de O Brahms. pessoal tava soltando tanto cachorro que eu falei, caramba, né? Que aparentemente o pessoal não gostou. Mas eu gostei do concerto, né? Eu gostei da orquestra, né? Achei um Nagano trabalhando bem lá com o seu grupo. O que ficou realmente muito aquém foi o solista de violino na Tzigane, né? Que é o Spala da orquestra. Que é um dos Spalas ali, né? Se eu esqueci o nome dele, mas enfim. Mas nada que mereça ser lembrado também. Realmente, né? Então no Tzigane, que tem, né, os famosos solos de violino aí, a la cigana, né? Por assim dizer. E, puxa, né, não dá pra, né, chegar a derrapar daquele jeito como foi derrapado ali, numa coisa que estava parecendo, enfim, um concurso de calouros, o cara muito nervoso e chega nos pizzicato lá, voou pena, coisa não rolou mesmo, né? E aí, mesmo quando o cara voltou aceitando para tocar com a orquestra no Korsakov lá, putz, uma coisa tão bacana, a orquestra estava tocando tão bem. As madeiras dessa orquestra, né? Isso realmente, né? Se as cordas, no geral, né, não eram coisas assim que você fala, uau, né? As madeiras ali realmente fizeram muita diferença, né? Especialmente na primeira parte, né? Eu achei muito legal. E essa curiosidade, né? Que realmente quando um bis que foi do céu ao inferno, né? Porque deram um bis aí que começou com o Guilherme Tell. Maravilhosamente tocado. Você mesmo me falou ali no pé de ouvido, pô, bis longo, né? Então, vamos ver, né? E muito bem tocado, foi muito bacana mesmo. Né? E aí, né, até uma coisa que eu brinquei na crítica que eu fiz, não foi nem do concerto, porque eu fiquei tão chocado depois que eu falei, não dá nem pra falar disso. Depois de um bis super bacana, de repente cai o nível, né? Fé que eu ponho a música aí dos irmãos Garfunkel aí. E eu me sinto um imbecil, porque aí fizeram uma interpretação porca da Lerziane, né, do Bizet. E o pior ainda estava. E o pior ainda estava por vir, né? Que foi pegar um bolero do Ravel da metade em diante. E qual a ideia disso, né? Pra quê? Arco cruzando, ninguém. Os músicos estavam rindo entre si com aquele riso de tipo... isso aí, agora ninguém ouve mesmo, vale tudo, né? Vale tudo. Então fica, eu não sei, entendi muito bem por que insistir nesse tipo de coisa, não sei se é uma coisa deles, não sei se, né, as entidades promotoras dão um aviso nisso antes, porque no ano passado a gente já teve com outra entidade promotora, a Orquestra Sinfônica Alemã de Berlim. Ah, sim, aquela vergonhosa. A DSO fez um dos melhores concertos do ano passado. Depois de fazer uma magnífica pastoral e uma 10ª de Shostakovich de arrebentar,
Eles me vêm com aquela aquária do Brasil. Que, pelo amor de Deus, Esfrega o cocô na parede Exato. assim com bis, não dá pra estender, né? Como é que estragam tão rápido, né? O bis O bis é mau gosto do artista mesmo. É mau gosto do artista e uma compreensão totalmente equivocada do que é o Brasil, do que é o terceiro mundo, do que é, sabe, achar que a gente está aqui. Eu acho gozado, porque eles fazem repertórios que são repertórios da grande música universal. Sim, repertório que eles tocam lá na casa deles também. Aqui. Então eu não sei se é uma coisa um pouco de depois entrar no clima de festa, acabou, então passou a responsabilidade, não sei também. Na verdade, ali particularmente me senti desrespeitado, porque foi tão mal interpretado, exceto o Guilherme Tell, a Arlesiana, mas especialmente o Bolero, né? Já pegar no meio, né? Para que malhar uma peça, né? Qual que é a ideia disto, né? Então, é estranho, né? Porque num átimo, toda a boa impressão, você fala, bom, realmente... Né, fica difícil sair ele sorriso lamentável, demonstração lamentável. Assim. Tocaram mal. Espero que a moda não pegue. Senão já imaginou os bis vão começar a dar por aqui, pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Muito bem. Bom, né? Então, a cadência lá, Irineu, por favor. Deixa aí, meu. O FEC fecha do jeito dele, tá bom. Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Realização, Revista Concerto, Clássicos Editorial.